Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal, tá, gente? Hoje a gente tem alguns assuntos aí pra tratar, tá, gente? A gente tem aí pra falar também da vitória do Palmeiras, né? Palmeiras venceu por 2-0 o Santos em casa, no Allianz Parque aí, né? Vitor Roque, sendo Vitor Roque, um jogador extremamente decisivo, conseguiu recuperar a confiança e está sendo extremamente decisivo pro Palmeiras nessas últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vitor Roque foi convocado pela seleção brasileira e o Palmeiras perde o Vitor Roque aí em algumas partidas aí pela frente. Vai ser uma grande falta para o Palmeiras, provavelmente não tem um substituto à altura, porque o Vitor Roque é nível seleção brasileira, certo? E o Flamengo, né, que perdeu aí pro... Não perdeu não, a gente empatou com o São Paulo, tá, gente? Mas eu falo perdeu, gente, porque tem o gosto de derrota, tá, gente? É um empate com gosto de derrota. A gente empatou com o São Paulo, né? Fora de casa, né? A gente estava vencendo o São Paulo e o Plata novamente, né? Prejudicando o Flamengo. Acho que é provavelmente o jogador que mais prejudica o Flamengo, tá, gente? O Plata vem sendo expulso constantemente. Foi expulso contra o Racing, claro que não merecidamente, mas foi expulso. E agora foi expulso contra o São Paulo. A gente estava vencendo o jogo por 2-1 e o Plata, depois que foi expulso, o São Paulo vai lá e empata e fica um empate com gosto de derrota, tá? É um empate com gosto de derrota, porque antes desse empate, antes dessa partida contra o São Paulo, a gente estava apenas a um ponto de distância para o líder, que é o Palmeiras. Agora a gente está a 4 pontos de distância, ou seja, a gente tem uma montanha muito maior para escalar, ou seja, o Flamengo agora está em uma situação que a gente não estava nessa situação, né, gente? A gente já foi líder do campeonato, então assim, a gente está em uma situação e merecidamente estamos nessa situação porque nós nos colocamos nessa situação. Nós perdemos pontos que não deveriam ter sido perdidos, certo? A gente empata com o São Paulo, a gente não deveria ter empatado com o São Paulo, a gente deveria ter ganhado mais 2 pontos nessa partida. A partida contra o Fortaleza mesmo, gente, o que foi aquilo? A gente perder para o Fortaleza, então assim, são pontos que ficou no meio do caminho que hoje vão fazer falta. O Palmeiras é líder do campeonato merecidamente, porque o Palmeiras não perde pontos como o Flamengo vem perdendo. O Palmeiras ele tá encarando todas as partidas como uma final. Todas as partidas o Palmeiras encara como uma final. Ele entra com a mesma garra, com a mesma disposição, vai para cima. Já o Flamengo ele não tem entrado com a mesma garra. O Flamengo parece que escolhe as partidas pelas quais quer entrar com garra. O Flamengo tem muita técnica mesmo, seus jogadores, mas o Flamengo parece que escolhe quais partidas quer jogar futebol. Ou seja, tem partidas que o Flamengo joga um futebol aquém. Por exemplo, a partida contra o Fortaleza. O Flamengo entrou um nível abaixo, certo? Então, assim, se um time que quer ser campeão brasileiro, tem que encarar todas as partidas como uma final, porque toda partida vale o mesmo número de pontos. Toda partida vale 3 pontos. E o Flamengo parece que acha que umas partidas valem 3 pontos e outras partidas valem 1 ponto. Porque ele encara certas partidas com uma disposição, outras partidas ele encara com outra disposição diferente. Então, assim, tem que encarar todos os jogos com a mesma garra, com a mesma disposição. É isso que falta pro Flamengo. Ou seja, assim, eu acho que é uma falta de responsabilidade, sabe, dos jogadores, porque, assim, é muito salto alto. Eles entram em certas partidas com muito salto alto. E aí, falando agora de Felipe Luiz, né, gente, aquela entrevista horrorosa dele, né, defendendo o Plata, ele fez aquilo que ele fez com o Pedro Guilherme, né, o P9, ele esculachou o Pedro recentemente por pouca coisa, certo? Sendo que o Pedro tem muita história no Flamengo, e o Plata, ele fica defendendo o Plata, as atitudes do Plata. Então, assim, o Felipe Luiz, ele tem que cobrar. E saiu uma matéria, né, o Mauro César disse que o Plata vai ser punido, vai ser multado pela diretoria do Flamengo e vai ser muito bem multado, porque ele merece sim ser multado. O jogador que está prejudicando o Flamengo no momento decisivo merece sim ser multado. Então, assim, a gente tem muitas coisas ruins acontecendo nesse momento com o Flamengo e, assim, é triste, né? Porque a gente está colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Não era para a gente estar vivendo esse momento agora, era para a gente estar na liderança e com sobra, se o Flamengo não tivesse perdido pontos como ele perdeu, certo? E aí a gente está praticamente um mês da final da Libertadores. Qual Flamengo vai entrar em campo? Essa é a pergunta que fica para vocês. Qual Flamengo vai entrar em campo? O Flamengo que entrou contra o Fortaleza ou o Flamengo que entrou contra o Racing, contra o Palmeiras? Essa é a questão, é a pergunta que eu faço para vocês, tá, gente? Então é isso, tá, gente? Esse é o vídeo de hoje aqui do canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixa o like de vocês, curta aí, comente, compartilha, tá? Que é muito importante pro canal, que ajuda o canal a crescer, tá, galera?
Muito obrigada mesmo.